Pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo começou a semana de maneira positiva, afinal venceu o clássico contra o Corinthians de maneira soberana, anulando o rival no Morumbis e conquistando 3 pontos importantes na jornada do Brasileirão Betano. A partida teve como destaque o camisa 10 Luciano, que balançou as redes 2 vezes. O jogador vive um novo momento no Clube da Fé, com a chegada de Hernan Crespo, que fez questão de ressaltar a sua qualidade após a vitória no Majestoso. Contudo, por falar na chegada de Crespo, ela vem junto com a mobilização para uma reformulação no elenco. Desta forma, a diretoria comandada pelo presidente Júlio Casares busca reforços, como é o caso do zagueiro Rafael Tolói. No entanto, tal negociação acabou esfriando, como apontou o Bola VIP Brasil. Porém, para o setor, o São Paulo tem um plano e, internamente, já definiu qual é a prioridade em seu sistema defensivo, na movimentação por reforços. Assim, um atleta do Flamengo virou referência e modelo. Trata-se de Danilo. Não. O São Paulo não vai tentar uma investida no medalhão. Porém, nos bastidores, o departamento de futebol usa o lateral direito da equipe carioca como exemplo do que contratar. Isso porque a ideia principal é fechar com um jogador que possa atuar como ala direito e, em uma eventualidade, como zagueiro, justamente o papel que Danilo exerce no Flamengo. A informação é do portal UOL Sport. A prioridade do clube, neste exato momento, é escancarar a carência que ele mesmo criou. Precisa de um ala para fazer sombra a Cédric. Ao mesmo tempo, a diretoria cogita um zagueiro para completar o elenco, mas sonha talvez mais por economia do que por convicção em matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas para isso, vai ter que garimpar se tal versatilidade é encontrada no mercado. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. São Paulo a gente já está se acostumando no futebol brasileiro. Primeiro joga, depois é apresentado. O São Paulo faz muito isso. Até essa ordem mudou. Sempre. A gente acabou de ver uma reportagem, né, dos anos 90, né? O jogador era apresentado, depois ele jogava, agora essa ordem foi alterada. Estamos falando do Tapia, né, atacante chileno de 23 anos, que atuou no clássico contra o Corinthians, né, uma vitória importantíssima do São Paulo por 2-0 no Morumbis, e aí sendo apresentado com a camisa 14, muito nesse modelo que você citou, né, Joana? São Paulo sem poder bater de frente, né, com as altas cifras que outros times grandes do futebol brasileiro apresentam nesse momento, contrata, né, traz o jogador por empréstimo nesse momento para agregar o elenco que sofre com muitas baixas por lesões. Essa parte a gente tem que elogiar. A gente está falando de tantos clubes endividados, né? Olha o Corinthians, olha a situação do Corinthians. Aliás, convido a todos a olharem a página do Corinthians no GE. Globo. É só tragédia ali. É uma coisa pior do que a outra. Mas, enfim, voltando a focar no São Paulo, acho elogiável quando um clube tem noção que tem uma dívida e precisa equilibrar e vai com contratações que acompanhem essa realidade. Não só em contratação, o São Paulo também não tem essa questão de super salários. É claro que tem o Oscar, que tem uma questão diferente, o Lucas também, mas são exceções dentro de um elenco, e até o Oscar, parte do salário do Oscar é pago pelo próprio patrocinador, então é uma ação do patrocinador essa contratação. Agora, vamos lá, a importância do Gonzalo Tapia nesse momento. Não sei se me empolgo, eu espero estar errada, mas eu não sei se eu me empolgo. O Gonzalo Tapia é um jogador que apareceu aqui, quando eu falo aqui, é no nosso mercado, times brasileiros monitorando, depois de uma temporada que ele fez relativamente boa pela Universidade Católica. Foi campeão lá, inclusive com o técnico brasileiro, Thiago Nunes, que hoje está na LDU, mas estava lá. Inclusive o Thiago Nunes, que muda um pouco das características do Tapia, né? Porque ele é um jogador... Eu também assisti o DVD do Tapia, tá? Eu falei, hoje eu faz ver DVD impossível. hoje em dia, Joana? Na internet, tem os DVDs não é online. DVD. DVD é modo de dizer, né? Eu falei, bom, acompanha os jogos da Universidade Católica? Não. Então vamos ao DVD. Vamos ver que tipo de jogada. Ele é realmente, a maioria das jogadas da Universidade Católica são jogadas de velocidade. Ele é contratado pelo River Plate, até o Vitória, quando eu falei que mercado brasileiro, o Vitória queria contratar ele no final do ano. E o Carpini, eu lembro dele falar alguma coisa lá por dezembro de 2024, falar, olha... A gente está monitorando ele fez uma boa temporada pela Universidade Católica, mas a gente tem concorrência. E aí ele vai para o River Plate do Galhardo. Ele não jogou. Não jogou lá. Só. Exatamente, foi encostado. Ele também não está na seleção chilena. Ele recebeu uma convocação a outra quando era outro técnico ainda, quando era o Gareca, que nem é mais técnico. Mas assim, quando se falava, jogador da seleção chilena, médio.
Ele não é um jogador frequente na seleção chilena. Então, o fato dele ter ficado encostado pelo Galhardo me preocupa muito. Então, é um jogador que vem com uma interrogação maior do que uma certeza. Entende o que eu estou falando? Sim. E por um time como o São Paulo, que tem perdido jogadores por lesão, a gente sempre vê o DM lotado, aí você vê jogadores importantíssimos machucados, aí eu tô falando do Lucas Moura, eu tô falando do Oscar, o Lucas Ferreira tá machucado, Rian Francisco tá machucado, Matheus Alves já foi vendido. Você trouxe um jogador que tá mais com cara de compor elenco e precisa ainda ser desenvolvido do que um jogador que vem para ser uma solução. O São Paulo contratou o Cédric Soares, que também era uma baita interrogação, né? Porque vinha um ano sem jogar e virou titular do time. Pode dar certo, mas eu olho assim e falo, vai resolver como? Ele é um jogador que traz muita velocidade, mas de uns tempos para cá ele foi modificando a situação de jogo para ele. Então ele apareceu como segundo atacante, mas você vê que não teve uma sequência no River Plate. Tem algum motivo para isso, para ele não ter se desenvolvido lá. Então, eu me preocupo um pouco com isso. Na apresentação, ele fala como ele pode ser utilizado, como um extremo, como um segundo atacante, eventualmente como uma referência na área. E hoje, você olhando a configuração do ataque do São Paulo, você tem poucas opções realmente, porque está o Caleri machucado, esqueci até do Caleri. Você perdeu ali suas maiores referências. Então, eu não sei se ele é o cara, mas já chegou jogando, né? Sim. Porque ele já foi utilizado aí por alguns minutos contra o Corinthians, tamanha necessidade. Então, quando você pensa em velocidade, hoje, o São Paulo perdeu as suas referências de velocidade. Só tem o Ferreirinha que perdeu espaço. O Lucas Ferreira está machucado. Ele seria um jogador mais para essa função. Vamos ver como é que vai se encaixar com esse São Paulo que o Hernan Crespo está tentando construir. Mas, assim, não é uma contratação que me empolga muito. Não sei se a Rê está mais animada, mas eu vejo aí que tem que ter um pouco de calma e o São Paulino tem que ter um pouco de paciência. Já que a gente está falando de paciência com o Vitor Roque, talvez tenha que ter um pouco de paciência com o Tapia também. Antes da gente ouvir a Renata em relação ao Tapia, vamos ouvir o que disse o jogador o Tapia, vamos ouvir o Tapia. Oficialmente apresentado ao São Paulo. Tuve algunas charlas con Galopo en River. Creo que me habló maravilla del club. Al final no es necesario que me hable del club porque cuando uno habla de San Pablo es un club enorme, es un club de lo más grande de Brasil, lo más conocido en Sudamérica y en el mundo. Entonces, a veces no es necesario preguntar porque solamente con el nombre uno sabe lo que viene. Mirando de la fin de temporada, nosotros como equipo, como San Pablo, tenemos que pelear por todo. No solamente un campeonato, sino todos los que estamos compitiendo. Y siempre tiene que ser así. Aí, palavras do Tapia. É uma aposta, né, Renata? Que o São Paulo faz, a gente volta a dizer, o São Paulo tem dificuldades financeiras para fazer contratações certeiras, como a gente está falando, por exemplo, do Botafogo. São Paulo não consegue competir hoje em relação a essas cifras. E muito se falava, até na época do Zubeldia, né, apostar na base. Nesse momento, até os jogadores da base ocupam espaço no departamento médico. A Joana já trouxe o Rian Francisco com uma lesão grave, o Lucas Ferreira também, o Matheus Alves já saiu, inclusive. O São Paulo precisa fazer esse tipo de contratação para encorpar o elenco. Tentativas, apostas mesmo para essa função no ataque. Pois é, o São Paulo, na minha visão, é um clube que está muito sucateado, infelizmente, né? E como a Joana falou sobre a questão dessas contratações pontuais e muito de oportunidade, eu acho que o único problema que eu vejo nisso é que eu não vejo a dívida do São Paulo diminuindo, né? Então, não é que está economizando, está diminuindo a dívida. Então, essa gestão do Casares, ela fala muito, mas talvez ela não se explique com relação a esses números. Mas, de fato, assim, se você parar para pensar, a teoria do São Paulo é perfeita, deveria ser isso mesmo, deveria ser um período de dificuldade que você diz assim, olha, talvez não vou conseguir conquistar títulos aqui, vou montar um time para tentar uma vaga na Libertadores, para o que dá, porque o meu plano aqui é diminuir a dívida. Não está acontecendo isso no São Paulo, e o que está acontecendo é que o São Paulo está brigando contra o rebaixamento. Então, esse é um primeiro ponto que acho que a prioridade tem que ser ter um time competitivo que consiga não cair para a segunda divisão, que seria um desastre absoluto na história do São Paulo. Perde, como a Joana falou, vários jogadores por lesão, e esses jogadores de base que têm surgido, eles são vendidos, são moedas de troca muito fáceis, porque é um clube que está endividado. Então, assim, o William Gomes, que foi um cara que apareceu no ano passado bem,
de repente ele teve que ser negociado para a vinda do Wendel, e foi o Moreira também, o lateral direito. Hoje o São Paulo só tem o Cedric, o Igor Vinícius foi para o Santos. Então, assim, eu não sei qual que vai ser o quebra-cabeça que o Casares vai ter que fazer, mas ele vai precisar trazer mais gente. Porque o São Paulo não tem lateral direito. Hoje é o Cedric e o Ferrarese. O Ferrarese improvisado. Que não é, exato, que está sendo usado como zagueiro. É. Então, acho que no ataque, aí você tinha Caleri machucado, agora o André Silva. O Dineno é o reserva que foi pedido pelo Zubeldia, né? E que também volta de uma lesão grave. Então, também é algo complicado. Eu acho que o Tapia, como a Joana falou, é para compor elenco. Se o Crespo, aparentemente, né, o Crespo concordou muito com essa contratação, ao que se falou. Pediu exatamente essa contratação. Então, isso acho que isso é um ponto positivo, né? O cara que quer trabalhar com esse jogador, que conhece esse jogador, e aí que a gente acredita que possa potencializá-lo, né? Por isso que ele quer trabalhar com o Tapia. Mas os fatos mostram isso. Era um jogador reserva absoluto no River, não teve espaço. Teve uma boa temporada na carreira que foi na Universidade Católica, e se você olha os números dele, ele não é um cara fazedor de gols. Ele é um cara mais de criar oportunidades, participar das jogadas de ataque, mas se você olhar para os números dele, fora essa temporada da Universidade Católica, que ele tem 11 gols, todas as outras é tipo 5 para menos. Então, não é o cara que vai fazer os gols, mas talvez o cara que vai criar oportunidades, que vai para 1 contra 1, que vai ganhar duelos para possibilitar os outros jogadores fazerem gols. É uma aposta. Vamos ver se vai dar certo. É isso, uma aposta do São Paulo, então, e mostrando a urgência, né, necessidade, que já entrou em campo, já fez a estreia no clássico contra o Corinthians no último fim de semana. O São Paulo tem pela frente, então, Juventude na próxima quinta-feira. Joana, tamo junto, hein? Até a próxima aqui no Sport TV News. Para você, só o primeiro. Só viralizar na manhã de hoje um vídeo onde alguns torcedores do São Paulo no clássico contra o Corinthians acabaram cantando aquele canto, né? O Gambá me diz como se sente, né? E aí começou a viralizar. Quem postou esse vídeo foi o canal Futebol pelo Mundo, que é um conteúdo espetacular aqui no YouTube. Recomendo para você assistir também depois, né? E aí, tá viralizando, e os torcedores do Corinthians, páginas do Corinthians, estão pedindo punição ao São Paulo. O Daronco não relatou que ouviu esses gritos na súmula, né? Ele afirma que não ouviu, então não tá relatado na súmula. O que, em tese, né, não dá pra punir o São Paulo, mas o STJD pode aparecer e aí o São Paulo pode ser punido por conta de 3, 4 imbecis que cantaram, porque a organizada não puxou o coro. A maioria dos torcedores não cantaram, só cantou quem tava ali naquele setor, que é cadeira. Na cadeira, que ninguém canta nada, não presta pra cantar nada. E agora começaram a cantar e cantaram música errada, burro pra caramba. O São Paulo pode ser prejudicado por uns 10 imbecis que cantaram uma música que já falaram que não é pra cantar. Então, enfim, né, vamos agora. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque tá viralizando, aí depois se quiser você assista lá. Mas vai ser burro assim lá longe. Lembrando, a organizada não puxou esse canto. Quem cantou foi o pessoal da cadeira cativa ali e tal, né? O setor ali na meiuca ali, tá? Enfim, vamos para as informações aí, rapaziada. Como sempre, a diretoria do São Paulo aparece nas vitórias. Somente nas vitórias. Antes de o São Paulo vencer o Corinthians, os covardes estavam desaparecidos, rapaziada. Só foi a primeira vitória chegar para o senhor Júlio Casares aparecer. E mais, hein? Aparecendo pra se promover e mentir ainda por cima. Olha só o que ele postou em seu story lá no Insta, abre aspas. Após o título do Paulista 2021, entregamos a camisa 10 para ele. Confiança sempre, Luciano Neves, fecha aspas. Como sempre, o Casares faz tudo ser sobre ele, né? É incrível. Aliás, a legenda não condiz com a verdade dos fatos, né? O título paulista foi no dia 23 de maio de 2021. Até aí, beleza. A camisa 10 foi entregue para o Luciano só no dia 23 de dezembro de 2022. Mais de um ano depois, gente. Antes disso, a 10 estava com Daniel Alves, ficou vaga depois que o Daniel Alves rescindiu o contrato com o São Paulo, né? 3 meses depois, o São Paulo acertou a contratação do Nicão, que recebeu a camisa 10. Nicão não foi bem no São Paulo, depois foi emprestado, a camisa 10 ficou vaga novamente e aí sim foi entregue para o Luciano em dezembro de 2022, mas o Casares vive em uma realidade paralela, né? Os baba-ovo do Casares virão aqui me xingar nos comentários em 3, 2, 1. Se com todas essas provas na sua cara você ainda baba-ovo do Casares, irmão, vai na fé, mas vai sozinho, viu? Continua aí e tira o ovo do Casares da boca. Enfim, ou mantenha, né? Porque você gosta de babar-ovo do Casares.
Ó, só pra constar, não estou xingando meus inscritos, tá? Porque os meus inscritos, quem realmente gosta do conteúdo aqui do canal, não xinga a gente por criticar a gestão. Na verdade, a maioria tá do nosso lado, né? Mas sempre aparece um baba-ovo do Casares ali, colar pra me xingar, ofender no âmbito pessoal. Esse sim, eu estou xingando. Os inscritos do canal, que curte, que até divergem de mim em muitas coisas, que me critica por algumas falas que eu tenho e tal, não concordam. Tá, tudo bem, tudo tranquilo, respeito e respeito muito. Agora quem me xinga no âmbito pessoal vai receber de volta xingamento sim. Enfim, alvo do São Paulo no mercado nas últimas semanas, Biel definiu seu futuro. Ele chegou a negociar com o Corinthians até acertar as bases salariais. No entanto, o rival sem cor e freguês do tricolor não chegou a um acordo financeiro com o Sporting e saiu do negócio, né? São Paulo fez uma proposta antes disso, oficial, por empréstimo de uma temporada. O clube português priorizava a venda do Biel no mercado. Então, atenção! Nas últimas horas, Biel se acertou com o Atlético Mineiro. Ele vai por empréstimo de uma temporada de um ano, até o final, até junho do ano que vem pra lá, né? Detalhe, com cláusula de obrigação de compra fixada em 45 milhões e meio de reais. O São Paulo saiu da negociação no início desse mês, deixou o jogador de lado, né? Por isso o Biel acabou fechando ali com o Atlético Mineiro agora. O negócio foi fechado por conta da obrigatoriedade de compra no final do empréstimo, tá? Nesse caso, o São Paulo pra mim fez muito bem em sair da disputa, né? Porque não tem como você pagar 45 milhões e meio pelo Biel. Não vale quase 50 milhões de reais não, gente. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas quase 50 milhões pelo Biel? Não dá, né? Pra você, São Paulo fez bem em deixar o Biel de lado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Nessa aí, parabéns ao Casares por sair da negociação. Bom, na reapresentação do elenco hoje, pós-vitória contra o Corinthians, né? Crespo ganhou um reforço. Mike está recuperado de lesão muscular na coxa e está de volta. O jovem treinou normalmente com o elenco no CT da Barra Funda, sem nenhuma restrição. Crespo agora ganha mais uma opção aí para a lateral direita, que é um problemão aí, né? Antes disso, o treinador tinha apenas o Cedric para a função e estava jogando como ala. Mesmo assim, para jogar como ala, o Cedric não é a melhor opção, principalmente pela parte ofensiva, né? Ele defende bem, mas para atacar tem as suas limitações, não é a sua principal característica, apesar de ter um bom cruzamento. Continuará como o titular, o Cedric, né? Mas o Mike pode ali aparecer como uma alternativa, ou até mesmo pro Cedric descansar, né? Fazer aquele famoso controle de carga, né? Que é muito importante para a sequência da temporada com tantos jogos no calendário, tantas competições que o São Paulo está. Cedric será importante, não vai aguentar jogar todas. Na verdade, acho que ninguém irá. Mas a volta de Mike, assim, não é uma salvação. É apenas uma opção a mais pra lateral, né? Desde que foi promovido, Mike não recebeu nenhuma chance, né? Na ocasião, o técnico era o outro lá. Eu não vou nem falar nada. E nem rescindiu ainda, hein? Enfim, o jovem lateral deve ganhar chances aí com Hernan Crespo muito em breve. E no clássico contra o Corinthians, tivemos um bom público no Morumbi, viu? 47.964 torcedores estiveram presentes vendo o espetáculo do São Paulo em campo. Com isso, o Morumbi ultrapassou a marca dos 300 mil torcedores nos jogos pelo Campeonato Brasileiro deste ano. Nessa edição até aqui, foram 8 jogos do Tricolor no Morumbi, um público total de 301.160 torcedores, com uma média de 37.645 torcedores por partida. Já a renda bruta total é de 16.330.494 reais, com uma média de renda ali, né, de pouco mais de 2 milhões de reais por jogo. O próximo jogo do São Paulo no Morumbi será domingo que vem, tá? O Tricolor Paulista encara o Tricolor Carioca, o Fluminense de Renato Gaúcho. Partida às 4 horas da tarde, horário nobre do futebol brasileiro. Todo mundo gosta desse horário, né? Expectativa de casa cheia novamente, até mesmo pelo horário, que é muito bom. A torcida que conduz segue conduzindo o time aí, mesmo quando a fase não é boa. E com esse apoio do torcedor, pode ter certeza que o São Paulo vai muito mais forte aí para os próximos jogos. E o São Paulo vive muitos problemas, né? Principalmente o financeiro, todo mundo sabe. Vendeu aí recentemente o Matheus Alves e o Ângelo. Os dois jogadores aí vendidos a preço de banana. Fora as outras vendas aí que, pelo amor de Deus, a diretoria prevê ao menos mais uma venda nessa janela. Lucas Ferreira é o principal ativo do clube no mercado, né, rapaziada? Porém, Bobadilla aparece como um forte candidato também, viu? O volante vem ali recebendo diversas sondagens de clubes do exterior já há alguns meses, desde o ano passado. Ele quer buscar ali uma reviravolta no São Paulo, buscar mais espaço no time. E desde a chegada de Hernan Crespo, ele tá conseguindo, viu, nação? Hoje é titular do time aí. Vem fazendo bons jogos, inclusive parece até outro jogador
do que ele tava no começo da temporada. Depois daquela polêmica na Libertadores contra o Tajeres, o São Paulo considerou vender o Bobadilla, negociá-lo nessa janela de transferências, até por conta das várias sondagens e do problema financeiro que o clube vive. O staff do jogador acredita que uma proposta por Bobadilla deve chegar, talvez até mais de uma proposta, e nessa janela de transferências ainda. A depender dos valores, o São Paulo pode sim aceitar uma oferta por Bobadilla. O tricolor tem 60% dos direitos econômicos do atleta e se chegar uma boa proposta, pode vender. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo tem que vender o Bobadilla? Comente aqui abaixo a sua opinião. Mesmo com os bons jogos que ele vem fazendo, você acha que o São Paulo deveria vendê-lo? Se chegar uma boa proposta, claro, comente aqui. E o Moreira está emprestado ao Porto B, como todo mundo já sabe, né? Ele vinha tendo boas atuações aí no time B do Porto, tava muito bem, inclusive. E ele chamou tanta atenção pra lá que foi até convocado lá em Portugal. Não pela seleção brasileira, nem pela seleção portuguesa, já que ele tem dupla cidadania, né? Dupla nacionalidade, na verdade. Mas sim para a pré-temporada com o time principal do Porto. Ele se juntará ao William Gomes, que também já tá lá no Porto A, né? Mas também vai fazer essa pré-temporada aí. A convocação de Moreira servirá como uma espécie de estágio, tá? Uma espécie de estágio, essa que é a verdade. Moreira está emprestado aí ao Porto até janeiro do ano que vem, ao Porto B até janeiro do ano que vem, e se for bem nessa pré-temporada, pode até ficar no time principal, quem sabe. Moreira tem passe fixado em 15 milhões e 300 mil reais por 50% dos direitos econômicos dele. Se for vendido, o São Paulo ainda manterá 40% dos direitos econômicos do jogador, visando uma futura venda. O São Paulo precisa de um lateral direito urgente, enquanto isso, o Moreira tá lá no Porto. Parabéns aí ao antigo treineiro que não gostava do jogador e fez beicinho depois que o garoto se lesionou de verdade, né? Enfim, o São Paulo segue de olho no mercado buscando um novo lateral direito. Alguns nomes foram consultados, mas nenhum avançou. Casos de Brian Carabali, Advíncula e Fabrício Bustos. Todos esses jogadores foram consultados aí ou contatados pelo Clube do Morumbi, mas os valores assustaram a diretoria. Eis que hoje, nas últimas horas, surgiu mais um nome para reforçar o São Paulo, uma alternativa. Puma Rodrigues está de saída do Vasco, né? Uma reunião hoje definirá a saída do jogador. A rescisão de contrato de Puma deve acontecer e ele ficará livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. Assim, surgirá uma oportunidade de mercado. Segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo tem interesse na contratação de Puma Rodrigues. O lateral direito de 27 anos foi oferecido ao São Paulo por meio de seu staff. Internamente, Puma é visto como uma oportunidade de mercado, como eu falei anteriormente aí pra vocês, né? O tricolor ainda espera a rescisão de Puma com o Vasco para ver se vai avançar ou não nas negociações. O lateral espanhol está fora dos planos do técnico Fernando Diniz lá no Vascão. E pelo Vasco, o Puma tem 93 jogos, 6 gols marcados e 6 assistências. O jogador ainda não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então ainda pode atuar por outro clube no Brasileirão nessa edição. Nessa temporada, ele fez 16 jogos, com uma assistência e nenhum gol marcado. Seu salário atual no Vasco é considerado alto, né? Nos padrões altos aí do futebol brasileiro. Para vir ao São Paulo, terá que negociar isso aí, porque o São Paulo também não tá podendo pagar muita coisa não. Você aceitaria Puma Rodrigues no São Paulo? Comente aqui abaixo. Para a lateral, o Crespo conta apenas com o Cedric, que já tem 33 anos, e agora o Mike, que é muito novo e provavelmente vai oscilar. A ideia do São Paulo, da diretoria, é trazer um lateral que esteja pronto para jogar, para que o Mike seja uma terceira opção e vá ali ganhando espaço aos poucos, né? Seja lapidado com uma maior tranquilidade. Vamos aguardar para ver se o Puma Rodrigues vem, né? O interesse é real. Vamos aguardar, ainda não há uma negociação avançada pelo Puma, ele foi oferecido e interessa ao São Paulo sim, a diretoria gostou do nome e pode avançar na contratação. Repito, pode avançar na contratação, é porque é um jogador que viria a custo zero, então o São Paulo vê com bons olhos ali, então o São Paulo não vai precisar gastar dinheiro para comprá-lo, né, pagar multa rescisória, ou fechar acordo com o Vasco, etc. Vamos aguardar então, tá rapaziada? Bom, hoje o São Paulo apresentou o Gonçalo Tapia, né, numa entrevista coletiva e tal, eu não vou nem falar aqui sobre essa apresentação, porque o Gonçalo Tapia já foi anunciado, registrado no BID, já até estreou no Clássico, então não tem muito o que falar sobre essa coletiva não, nem sei porque fizeram a coletiva, mas pra, né, assim, protocolo e tal, apresentou lá, nem o número da camisa a gente não é mais surpresa, porque a gente já sabe que é a 14 e tal. Ele falou aquilo que eu já falei pra vocês em outras oportunidades, que conversou com o Galopo falou maravilhas do clube, do São Paulo, da estrutura e tal, falou isso.
E outra coisa que ele falou é algo que ele também já tinha falado, que eu falei pra vocês, que o São Paulo é o maior, né? O maior do Brasil. E realmente é, né? Gonçalo Tapia, que chega aí por empréstimo, né, rapaziada? Até junho do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais 6 meses, valor de passe fixado e tal. Tava 4 meses sem jogar, completamente fora de ritmo ainda. Até deu 2 finalizações no clássico contra o Corinthians. Entrou, jogou 11 minutos, finalizou 2 vezes, 2 pra fora. Mas você via que ele estava realmente fora de ritmo, né? O São Paulo ainda vai reforçar o setor do ataque, Beijo. O São Paulo tem interesse sim em reforçar e trazer pelo menos mais um atacante com características parecidas com a do Tapia. O Tapia até falou que ele não tem posição fixa, então ele pode jogar pelos lados, pode jogar como segundo atacante, pode jogar como centroavante, ele não tem posição fixa, né? Segundo ele mesmo, Tapia falou na entrevista coletiva. Então vamos aguardar, o São Paulo tem interesse. Mas a prioridade da diretoria é a lateral direita e um zagueiro. O São Paulo tenta ali acelerar as tratativas por esses 2 jogadores. O São Paulo já está negociando com um lateral direito e um zagueiro. Tenta avançar nas tratativas para anunciar ainda essa semana, tá? Eu não sei se o que São Paulo negocia é o Puma Rodrigues. Eu sei que o nome do Puma Rodrigues foi oferecido. Vamos aguardar. Bom, rapaziada, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. E comente aqui o que você achou, o que você achou da atuação do Segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo avalia a contração do lateral direito Puma Rodrigues. O jogador negocia sua saída antecipada do Vasco. O atleta, com contrato até dezembro, foi oferecido ao tricolor por seus representantes, mas ainda não há tratativas formais em andamento. A diretoria são paulina aguarda a rescisão contratual com o clube carioca para avaliar um possível investimento sem custos. Diante das dificuldades nas negociações por outros nomes, a cúpula considera o uruguaio como uma alternativa viável para o setor. Com carência na posição e a chance de reforçar o elenco sem grandes gastos, Puma Rodrigues passou a ser visto internamente como uma oportunidade de mercado. O desfecho depende do fim oficial do vínculo do jogador com o time carioca. O São Paulo está em busca de um novo lateral direito para reforçar o elenco nesta janela. Hoje, o técnico Hernan Crespo tem apenas o português Cédric disponível para a posição, o que faz a diretoria tratar a chegada de outro jogador como prioridade. Por causa da falta de dinheiro, o clube está focando em nomes de fora do país que custem menos. No fim de semana, a diretoria apresentou ao técnico Crespo uma lista com nomes de laterais estrangeiros. Diante disso, Puma Rodrigues surge como um dos principais candidatos para reforçar o elenco. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz, Puma Rodrigues deve antecipar sua saída do Vasco. Com contrato até dezembro, o lateral ainda não chegou a um acordo para renovar e, segundo o GE, a tendência é de uma rescisão nos próximos dias. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2023, o uruguaio disputou 93 partidas, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Em 2024, entrou em campo 16 vezes, mas foi titular apenas em 4, perdendo espaço após ser superado por Paulo Henrique. E você, torcedor, o que acha da situação de Puma Rodrigues? Deixe sua opinião nos comentários.